se M for igual a tanto, esse sistema vai ser isso. Se M for igual a tanto... então, eu quero saber o seguinte, tem alguém que tem uma opinião diferente? Se você analisar, se você analisar ali a última linha, então quer dizer que a soma ali de 0 variáveis vezes todo mundo dá igual a M menos 2, assim. Claro que não tem como que 0 vezes alguma coisa, mais 0 vezes alguma coisa, mais 0 vezes alguma coisa, mais 0 vezes a coisa dá igual a M menos 2. Então, não tem sentido. A única solução possível ali seria 0, igual a 0 a 0. Então, nesse sentido, não existe. O sistema é possível, não tem como você continuar esse problema. Alguém acha que a resposta é depende? Eu acho que depende, professor. Fala. O meu sistema ali, vamos dizer, eu tenho a última linha com todos os coeficientes igual a 0 ali, a não ser o BN, né, que seria M menos 2. Eu acho que esse sistema, quando o meu M é igual a 2, o sistema é possível. E quando o M é diferente de 2, é um sistema que é impossível. Não sei se pode ser algo... Então a resposta àquela minha pergunta, sim com certeza, não com certeza, ou depende, na tua opinião é depende. Depende do valor de M. Exatamente. Então, pessoal, é o seguinte, como isso deu bastante confusão, eu acho que vale a pena realmente a gente deixar isso bem claro. Era para a gente estudar o sistema em termos do parâmetro M. Ele não é uma variável, mas é um parâmetro. Bem, dependendo do valor desse parâmetro M, a gente vai ter uma conclusão. Dependendo, a gente vai ter outra conclusão. Então, eu vou colocar aqui um valor para o parâmetro M. Digamos que M seja igual a 3. Aí, agora há pouco, uma colega falou ali, é impossível você ter 0x1 mais 0x2 mais 0x3 mais 0x4 igual a... eu pus M igual a 3, né? Então, essa conta aqui dá 1. Claro, você está certíssima. Quando M igual a 3... a terceira linha dá uma equação impossível e, portanto, o sistema é impossível. Alguém acha que esse sistema é impossível para mais algum valor de M? Para qualquer valor diferente de... Exatamente. Então, veja, pessoal. O professor perguntou se dá para pivotear. Aí, pivotear não dá. Eu perguntei se dá para pivotear, vou fazer a pergunta e a resposta vai ser depende. Dá para continuar pivoteando? Depende. Se M for 2, não dá. Se M for diferente de 2, dá. Essa é a resposta. Esse é o fato que tem que estar claro. A pergunta foi, dá para continuar pivoteando? A resposta certa é, depende de M. Se você fala que dá com certeza, está errado. Se você fala que não dá com certeza, está errado também. Se você fala que depende de M, está certo. Se M igual a 2... não dá para continuar pivoteando. Acabou já o pivoteamento. Se M é diferente de 2, ali vai ter um pivô. Por exemplo, se M igual a 10. Então, fica 10 menos 2, 8. Esse 8 você transforma em 1, né? Pivoteando. Entendi. Aí Agora você sim. zera a coluna. Tá bom? Então, beleza. Essa é a questão. Show. O pivoteamento acabou? Sim, não ou depende? Depende. Agora Quem responder que sim... está errado. Quem responder que não, com certeza está errado, porque a resposta certa é depende do valor de M. E M era um parâmetro que a gente queria analisar o sistema em termos dele. Então, bem, se M for igual a 2, acabou o pivoteamento. Se M for diferente de 2, não acabou. E se M for diferente de 2, qualquer um dos infinitos valores, alguém aí comentou, daí vai ter uma equação impossível lá embaixo. Isso, aí o sistema é impossível, tá? Então, veja. Aqui eu não coloquei essa conclusão final, né? Aqui ainda eu estou naquela coisa do depende. Ó. Aqui eu tenho, por enquanto, dois pivôs, e o resto agora depende de M. Se M for diferente de 2, vai ter mais um pivô aqui. Se M for igual a 2, não vai ter. E quando M igual a 2, para M diferente de 2, a gente já concluiu, então, já está claro que o sistema é impossível. E por quê? Porque você vai ter uma equação impossível de acontecer para M diferente de 2. E para M igual a 2? Alguém comentou aí, o sistema vai ser possível. Sim. Para M igual a 2, o sistema vai ser possível e a gente vai ver agora quem é a solução do sistema. Note que para M igual a 2, aqui vai ficar 0, o pivoteamento acabou, e daí aí o pivô é esse e esse aqui.
E quem é a solução? Bem, o fato aqui é que não vai ter uma única solução. O fato aqui... Oi? São múltiplas soluções que vai ficar em função das outras variáveis, né? Exatamente. Então, essa que é a questão. Quando a gente tem uma certa diferença de números aí, eu já vou explicar melhor essa diferença, você não vai ter uma solução única como naquele exemplo. Você vai ter algumas variáveis livres, dando, então, infinitas possibilidades, e outras variáveis presas. Quais variáveis ficarão presas? Aquelas associadas aos pivôs. A x1 e a x2, nesse exemplo. Quais variáveis ficarão livres, que não tem nenhuma restrição nelas? A x3 e a x4. Veja, então, o que a gente vai escrever agora aqui embaixo, como conjunto solução, vocês vão me ajudar. E me ajudar da seguinte maneira. O que é o conjunto solução de um sistema? Todos os vetores x, tais que as equações são satisfeitas. Bem, eu não vou olhar as equações na forma original, como assim, ó, x1 mais 2x2 menos x3 mais 0x4 igual a 3, 0x1 menos x2 mais x3 mais x4 igual a menos 1, o m é 2, né, no nosso caso. x1 mais x2 mais x4 igual a 2. Não vou olhar nessa forma original, vou olhar na pivoteada. x1, escrevam aí, x1 mais x3 mais 2x2 igual a 1. Escreveu? Ou nem precisa escrever, de cabeça, ó. x1 mais 2x mais x2 mais 2x3... Perdão. x1 mais x3 mais 2x4 igual a 1. Isola a variável presa. Aqui. Concorda? Ó, isola o x1, que é a variável presa. Vai ficar 1, que está aqui, no segundo membro, menos x3, menos 2x4. Agora faz o mesmo para cada pivô. Cada pivô dá uma origem à variável presa. E cada coluna que não tem pivô tem a ver com uma variável livre. Então, aqui a outra equação, ou a outra expressão para uma variável presa, x2, e x3 e x4 são livres. Tá vendo aqui, ó, x3 e x4 são livres. E todos os vetores do R4 desse tipo são soluções, tem infinitas soluções. Aqui a gente chama o grau de liberdade do sistema, a quantidade de variáveis livres. Essencialmente, essa quantidade de variáveis livres vai ser o quê? O total de variáveis, tá vendo? Ó? Total de variáveis menos aquelas que não são livres. Quantas não são livres? A mesma quantidade de pivôs. Tá? Agora a gente vai formalizar todos esses números, tá bom? Mais um exemplozinho aqui. Aqui já está pivoteada a matriz, tá? Ó, aqui tem uma matriz que já está pivoteada. Ó. Eu vou formalizar as coisas e para isso eu preciso definir uns conceitos. Posto de uma matriz. Essa matriz aqui eu não estou dizendo se ela é matriz de um sistema ou não, tá? Já já ela vai ser, mas por enquanto olhe como uma matriz e eu estou querendo definir o posto de uma matriz. Posto de uma matriz é o seguinte, é a quantidade de pivôs após você aplicar o escalonamento, após você aplicar o pivoteamento. Tá, aqui ó, tem um pivô, coluna dele toda 0. Aí qual era a regra do pivoteamento? Sempre para baixo e para a direita. O mínimo possível para a direita. Você consegue ir para baixo e dar só um passo, uma casa para a direita? Não. Não. Você não consegue. Você teve que andar 2 casas para achar um elemento não nulo e transformá-lo em pivô. Já está transformado, eu já zerei a coluna, tudo certinho aqui. Aqui, o próximo pivô, para baixo e para a direita. O próximo, para baixo e para a direita. Então, veja, esse 1 aqui, ó, preto, é pivô? Não, não é pivô. Pivô é o que está em rosa, tá? Magenta. Então, essa matriz está pivoteada, tá? Ela está pivoteada na forma escada, reduzida por linhas, como os livros nominam. Da matriz é a quantidade de pivôs depois que você aplicou o pivoteamento. Então, nesse caso, a matriz aqui tem posto 4. Agora, a gente vai colocar essa matriz no contexto de um sistema de equações lineares. Eu acho que ainda não. Vai aparecer daqui a pouco, tá? Daqui a pouco vai aparecer essa matriz num contexto de equações. A gente até já pode discutir, depois vai ser mais fácil. Ó. Digamos que essa última coluna seja a coluna dos Bs, tá? Que tem uma barra vertical separando aqui. Então, esse sistema teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis, tá? Posto 4
variáveis 6 vão ter duas variáveis livres. Quais? A segunda e a quinta. E a primeira, a terceira, a quarta e a sexta seriam variáveis presas, não livres. Depois a gente vai voltar, tá bom? Mas por enquanto vamos voltar para a nossa análise mais geral. Então a análise mais geral é a seguinte. N aqui é o número que eu estou indicando de variáveis, né? X1 até Xn. Vamos chamar de P índice A, o posto da matriz ampliada, e P índice C, o posto da matriz de coeficientes. Pessoal, são 10 horas. A princípio eu falei que a gente podia dar um intervalinho, mas eu acho que vale a pena a gente concluir pelo menos, fechar pelo menos essa discussão. Tudo bem? Sim. Tudo bem, professor. Então eu vou fechar essa discussão. Não sei, talvez... Oi? Oi? Eu vou fechar essa discussão, talvez 5, 10 minutos, não sei bem quanto. Aí a gente faz um intervalinho depois de fechar essa discussão aqui, tá? Essa discussão que faz a classificação de um sistema qualquer. Não importa quantas equações, quantas incógnitas tem esse sistema. Um sistema de equações lineares, não importa quem seja a matriz A, o tamanho dela, não importa quem seja o vetor B, o tamanho dele. N, número de variáveis, PA, posto da matriz ampliada, PC, posto da matriz de coeficientes. Então, a classificação do sistema é realmente muito simples e, de certo modo, aquele exemplo anterior ajuda bastante a entender essa classificação, tá? Vamos voltar no exemplo aqui, ó. Cadê? Vamos voltar no exemplo aqui, ó. Aqui, se esse M fosse diferente de 2... Aqui você teria o quê? Um número diferente de 0 teria mais um pivô. Significa que na matriz ampliada você teria um pivô a mais do que na matriz de coeficientes. Ter um pivô a mais significaria o quê? Uma equação impossível. Isso vai aparecer já já. Tá? Quando o número de pivôs é o mesmo, tanto para ampliada quanto para a matriz de coeficientes, não vai acontecer uma coisa de ter 0, 0, 0, 0 e 1. Portanto, o sistema vai ser possível. E a questão de ter solução única ou não vai ter a ver com que fato? A quantidade de pivôs e a quantidade de variáveis. Tá vendo que quando você não tem tantos pivôs quanto o número de variáveis, você vai ter variável livre? É isso. Então, esse exemplo aqui ilustra bem a situação que vai aparecer aqui. Então, se o posto é igual, tanto da ampliada quanto dos coeficientes, aquele M igual a 2 naquele exemplo lá, vamos chamar de P, esse posto igual. O sistema vai ser possível. Def tá? De definição? Vai ser possível. Oi? Def é definição? Não, esse é definição de P, tá? Aqui eu estou dizendo que eu estou chamando de P o número PA, PC. Então, se PA é igual a PC, chame isso aqui de P, tá? Chame de P. O sistema vai ser possível. Caso esse P seja N, ou seja, caso você tenha tantos pivôs quanto as variáveis, vai ter solução única, ele vai ser determinado. Ou seja, você não vai ter uma indeterminação na solução. Não tem variável livre. Uma única solução. Se P igual a N, não sobra espaço lá para ter variável livre. Exatamente. Se P menor que N, já alguém pode perguntar alguma coisa aqui, né? Porque eu quero analisar todos os casos. P igual a N, uma única solução. P menor que N, aí você vai ter variáveis livres. P é o posto, então tem os pivôs. E tem mais variáveis, então vai ter variável livre sobrando. Vai ter mais coluna ali na parte dos coeficientes do que pivôs. Vai ter variável sobrando. Quantas? A diferença, N menos P. Essas serão as variáveis livres. E as outras, P, são as variáveis presas, tá? Opa, não tem o terceiro caso aqui de P maior que N, eu acho que eu esqueci. Mas vamos analisar esse caso PA diferente de PC. Se PA é diferente de PC, ou seja, se o posto da matriz ampliada é diferente do posto da matriz de coeficientes, o sistema é impossível. Acho que essa bolinha principal de baixo ficou clara, né? Porque quando o posto da ampliada é diferente, é porque vai aparecer um número diferente de 0 lá depois da linha pontilhada. Aí vai ter 0, 0, 0, 0, 0 e 1. Vai ter uma equação assim, 0x1, 0x2, etc., 0xn igual a 1.
é uma equação impossível. Então, acho que essa aqui está clara. E agora, eu acho que eu esqueci aqui uma bolinha nessa parte do meio, né? Não. Não esqueci, né? Só tem esses dois casos, ou P igual a N ou P menor que N. Poderia acontecer de P maior que N? O número de pivôs poderia ser maior do que N? Não. Por quê? O número de pivôs, ele não pode ser maior que o número de colunas. Porque uma vez tendo um pivô, você zera a coluna dele. Então, você não pode ter 2 pivôs numa coluna. Se você tem 10 colunas, no máximo 10 pivôs você pode ter. Então, eu não esqueci nenhum caso aqui. O posto ou é N ou é menor que N. Quando é menor que N, vai ter variável livre, que é a diferença. Portanto, você tem aqui a classificação total. Esse diferente aqui, posto da ampliada e posto da dos coeficientes. O diferente pode ser, essa diferença pode ser para mais ou para menos, pode ser uma diferença de 10 para mais em favor do PA, 10 para mais em favor do PC. A diferença entre eles deveria ser só um no máximo, né, professor? Não. Cadê? Onde está aquela matriz grandona lá? Não, peraí, deixa eu ver uma matriz. Vamos olhar essa matriz mesmo aqui, tá? Vamos olhar essa matriz aqui. Esse M pode pensar esse M qualquer coisa. Põe M igual a 10 aí, tá? Aqui a matriz de coeficientes, aqui a matriz ampliada. O posto da matriz de coeficientes vai aparecer quando o pivoteamento, no pivoteamento final, você olhar só para essa parte. O posto da matriz ampliada, você vai olhar para a matriz toda e vai contar os pivôs. Então eu pergunto, qual é essa diferença qual é essa possível diferença entre o posto dos coeficientes e o posto da ampliada? Para mais, quem ganha aí? Quem pode ganhar? O posto da ampliada é 0 ou 1 em relação a maior do que a de coeficientes. Exatamente. A ampliada tem uma coluna a mais, então pode ser que você tenha um pivô a mais. Pode ter 2 pivôs a mais? Não. Então, essa diferença aqui, ó, essa diferença só pode ser quando ocorrer 1 em favor de PA, só. Essa diferença aqui, quando ocorrer, pode ser 1 em favor de PA. Quando ela não ocorrer, eu estou nesse primeiro caso, e daí o posto é igual. Mas quando o posto for diferente, é porque o posto da ampliada é 1 a mais. Isso significa que você vai ter aquele pivô a mais lá na última coluna. Tá bom? Então, agora sim, ó, aquele exemplo. A matriz ampliada está aqui, está indicada que é a matriz de um sistema por causa dessas barrinhas aqui. Posto da matriz ampliada, 4. Posto da matriz de coeficientes, 4 também. Número de variáveis, 6. Então, é um sistema possível indeterminado. Tá bom? Posto 4, n igual a 6, sistema possível indeterminado. Tá? Solução. Solução. Bem, é só isolar as presas, que são as que têm a ver com o posto, em termos das livres. Só note um detalhe aqui. Dá para dizer que as variáveis não livres são funções das variáveis livres? Sim, só tem um detalhe. Pode ser que uma variável não livre não apareça explicitamente ali a livre. Ó. Por exemplo, a x6 é uma variável livre. Está presa a um valor constante igual a 8. Tá vendo aqui? Leia essa equação, ó, 0x1 mais 0x2 mais 0x3 mais 0x4 mais 0x5 mais 1x6 igual a 8. x6 igual a 8, tá vendo aqui? Ela não é uma variável livre, é uma variável presa, mas não aparece aqui para você ter infinitas possibilidades para o x6. O x6 não é livre, mas não tem infinitas possibilidades. O x2 é livre, tem infinitas possibilidades. O x1 não é livre e tem infinitas possibilidades, porque ele está em função do x1 e da x5, que são as livres. Tá? Então, pode ter variável presa. Presa, literalmente, é um valor constante. Pode ter variável presa, mas presa no sentido de que ela está presa às livres. Tá bom? Então, só um detalhe que esse sistema revela, tá?